Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado, falar hoje um pouco das movimentações que o preço fez hoje e também deixar as nossas marcações para o pregão de amanhã, né pessoal? Lembrando que amanhã é dia de live, né, às 9h15 da manhã, todos aí que forem inscritos recebem o aviso, se ativou o sininho para receber notificações, o YouTube vai te avisar que é dia de live. Queria aproveitar aqui para deixar para vocês, pedir para vocês, né, não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, porque ele vai ajudar cada vez mais pessoas, né, a estar aprendendo a operar o nosso método do Smart Money institucional. Para quem não sabe ainda, a gente está com treinamento, ontem começou a primeira turma e a gente já está com a lista de espera para a próxima turma que vai ser em fevereiro. O link está na descrição do vídeo, acessa lá e já deixa o teu nome na lista, que assim que for liberado, você vai ser avisado. Só lembrando, tá pessoal, essa lista de espera não é uma lista por ordem de chegada, é uma lista de interesse, onde a plataforma vai avisar quando for abrir a inscrição e as 20 vagas que forem preenchidas entram para a segunda turma. E aí depois a gente segue a lista para a terceira turma e assim por diante. Então, ela não é garantia de vaga, o nome da lista não tem ordem de chegada, por favor, entendam isso. É uma lista de espera, que na verdade é uma lista de interesse, onde ela simplesmente vai disparar um WhatsApp para vocês quando for abrir as inscrições, para vocês ficarem cientes da data de abertura. Esse aviso ele é feito com antecedência, tá, pessoal? Não vai ser aviso enviado de última hora. Eu vou fazer uma live de informação, quando que vai abrir, e também vai ser disparado o WhatsApp, tá? Então a plataforma faz todo esse trabalho para que todos tenham as mesmas condições e possam estar aí quando abrir as vagas, fazendo a sua inscrição no dia. Beleza? Então, bora falar do nosso gráfico aqui, né? Hoje foi um dia muito bom aí, pessoal. Todo mundo conseguiu. Quem entendeu a leitura do mercado e prestou atenção no estudo de mercado de ontem que eu falei, conseguiu entender a movimentação do preço e pegou o preço subindo e não ficou achando que ia ser venda aqui no fundo, né? O preço ele já tinha dado demonstrações de fraqueza no fundo, por conta dessa segurada que ele deu aqui. E aí o que aconteceu? Quando o preço abre hoje, o preço ele abre fazendo o quê? A gente tinha aqui, ó, olha só, bem na abertura do preço. Eu tinha essa região de liquidez aqui, o preço abre estourando ela para cima, vai nesse order block, nessa região de order block, só que ele volta e ele não consegue passar do fundo. Ele não consegue romper o fundo. E aí o preço volta e renova topo. Aí ele já me dá sinais de que ele vai para cima. E aí até a gente teve uma primeira oportunidade aqui, teve gente que já pegou a compra aqui, ó, logo nessa volta do preço, mas aqui ainda é arriscado, porque isso aqui ele ainda pode continuar a testar o fundo, né? Mas essa entrada aqui, ela já foi uma entrada válida, teve gente que pegou ali 400 pontos, 300 pontos, 200 pontos, e aí assim vai. E aqui eu vou mostrar para vocês o que é que o preço fez, ó. É simples, apesar dele ter o choque lá em cima, ele fez já um boss aqui. Ele fez um boss. No que ele fez um boss, a gente faz o que depois que o preço faz o boss? Tá até traçado aqui, ó. Não precisa nem não. Traça a nossa região Premium Discount. Abaixo dos 50% Order Block, validando a entrada. O que a gente faz? Entrada, stop abaixo. Por quê? Porque se ele falhar, ele vai embora para baixo. E a gente tinha uma outra região de order block aqui, ó. Ah, mas o que eu sempre falo? Como o stop é curto, né? O nosso stop ele é sempre atrás do order block. Então esse cara aqui seria um stop de um stop de 100 pontos.
para um trade que pagou 600, tá? 600 pontos porque eu coloquei o alvo, que seria um alvo técnico, nessa região aqui, tá? Nessa região aqui, que é a região do boss lá de trás, que aí é onde o preço, que se o preço fosse continuar o mercado de baixa, ele poderia bater aqui e voltar. Então ele teria ido só mitigar esse choque para vir testar fundo. Por isso que o alvo é ali, é os 600 pontos. E a gente sempre trabalha com esse padrão, é 150 de stop, no máximo para 600 pontos de alvo. Então ele validou a entrada aqui. Por que a gente faz essa entrada curta? Porque eu teria aqui embaixo, só para vocês entenderem, o outro order block aqui embaixo, ó. Eu teria essa outra região aqui. Então, se eu tomo o stop aqui, eu vou pegar essa outra entrada aqui, e aí o que vai acontecer? O meu preço é o mesmo, o meu alvo é o mesmo, os 700, aí ele vai para 700 pontos, porque ele está na mesma região de alvo, ó. 700 pontos é o mesmo alvo. Então, pagaria esse stop e iria no alvo e ia sair no final das contas com os mesmos 600 reais. E aí é o seguinte, se ele perde esse segundo order block, aí você esquece compra e não faz nada, tá? Aí nós tivemos essa movimentação do preço, onde ele foi fazer o movimento lá em cima. Que ele fez o quê? Ele violou aqui esse topo, né? Deu uma violada no topo. Teve até gente que fez venda aqui. Como a gente já estava com a expectativa, olhando o gráfico, eu sempre falo pro pessoal prestar atenção no gráfico. A gente tinha aqui, ó, vou até afastar para vocês entenderem, da região do volume profile mensal para o volume profile semanal, o preço sai de uma região aí para ir ter alvo em outra região. E aí o que acontece? A gente opera de acordo com o preço. E quando ele faz essa retração aqui, ele está exatamente, olha só o movimento do 15 minutos, como ele é bem claro. Ele está instigando com esse martelão aqui o pessoal a vender. E aí que ele faz o stop da galera que leva o preço até a outra zona de liquidez. Tá? Então, querer operar contra o movimento, enquanto o preço não mostra o que ele está fazendo, é risco, tá, pessoal? Então, por isso que eu sempre falo, tem que tomar cuidado, ó, vocês percebam aqui, ó, por que eu compro, e essa compra que eu fiz essa compra, só que eu vou mostrar para vocês, eu deixei o resultado aqui para eu não esquecer, porque eu tomei um stop aqui, tá? Por bobeira, mas reparem aqui, ó, que não tem choque, não existe choque. Isso aqui é só liquidez interna, ele veio para onde? Nessa base aqui, ó, parou na base. O teu risco é tentar o trade no mínimo até o topo anterior, porque se ele falhar, ele vai voltar tudo, tá? E aí você está no trade. Agora, se você acertar, acontece isso. E aí eu falo por que para mim deu problema. Porque eu sempre falo das nossas regras, né? E quando esse preço fez isso aqui, fez o topo, eu fui pegar e deixei meu stop, ao invés de deixar o 150, eu deixei menorzinho, abaixo do candle. Eu tinha essa entrada, ela não foi aqui, ela foi mais para cima, tá? Eu tava vendo agora o ajuste do order block aqui. Eu mexi nesse order block. A entrada foi aqui e o meu stop eu tinha colocado de 100 pontos. Olha aqui que eu tinha posto stop de 100 pontos abaixo desse candle. Ele veio, me tirou e foi embora no alvo. E o alvo era esse aqui, dava 800 pontos o alvo. Acabei perdendo esse trade de bobeira, tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Aí, claro, depois eu fiz esse trade aqui, ele pagou a conta, pagou esse stopinho aqui e me deu o resultado ali do dia. E aí é o que eu falo, por que esse trade aqui é um trade válido de venda e esse trade aqui não? Porque o preço, olha aqui, ó, vou mostrar nos 5 minutos para vocês.
Porque a gente tinha aqui essa linha amarela, é um order block do 15 minutos. E o preço, olha o que ele foi fazer, ó, ele foi só capturar essa liquidez aqui, ó, que tinha ficado preso. Ele só validou essa liquidez, voltou, e aí quando ele voltou eu entrei na venda, claro, com o stop logo acima, é aquela questão do risco, e o alvo era aqui mesmo, não adianta querer mais. Por que que o alvo era aqui? Porque o alvo era onde essa base que segurou, tá? E aí, quando a gente diminui o time frame para o nosso time frame operacional, aonde que é a base? É onde é o order block de compra. Tá aqui, ó, o order block de compra. Entenderam? Então, aqui, ó, aqui é o nosso alvo. Não adianta você querer ter expectativa demais. Tanto que depois deu essa compra aqui, ó, e a galera pegou. Só que o pessoal pegou mais alto, né? Porque ao invés de entrar aqui no order block, o pessoal entrou nesse cara aqui. Como ele fez o choque aqui, ó, pegou ele aqui com o stop bem curtinho e pegou subida até aqui. Tá? Então esse aí foi o desenho de hoje. É questão da expectativa do preço, aonde ele pode ir ou não. Tá? Então a gente opera sempre do lado favorável. Enquanto o preço não chegar no alvo final, a gente não vai fazer nada. A gente vai operar do lado dele. Tá? Então a gente tem o que aqui agora? Agora a gente tem essas regiões renovadas. Vamos só fazer aqui a gente aumenta aqui o nosso volume profile. Por quê? Porque a gente vai tendo o volume profile acumulado da semana, tá, pessoal? Então a gente sabe que a gente tem as regiões de interesse aqui agora, ó. E quais são as regiões de interesse? Nós temos esse cara aqui. E isso aqui é uma região de volume profile, tá? Então, uma região de interesse de preço. Então, a gente marca esse order block aqui. Depois, esse aqui já foi, né? Deixa lá para trás. Aí, a gente tem esse outro carinha aqui. Tá? E também é um ponto que o preço pode vir segurar, né? Por quê? Porque aqui a gente tem continuidade ainda, tá, galera? Olha só. A gente ainda tem continuidade. O preço tá... O que o preço está fazendo aqui? Está fazendo boss, né? Acabou de fazer um boss aqui. Então, o que a gente tem que aguardar amanhã? Vamos ver aonde o preço vai abrir. Olha, reparem que isso aqui é uma região de liquidez. Ele está no order block vendedor do 15 minutos. Tá? Então, ele pode estar vindo aqui capturar só essa liquidez aqui para voltar a descer. Só que para ele voltar a descer, o que a gente precisa que ele faça? Ele faça esse choque aqui. Ele precisa abrir aqui para baixo. Primeiro, ele tem que abrir aqui dentro para confirmar que isso aqui é um topo. E aí ele tem que perder aqui e voltar para depois da venda. Se ele abrir aqui dentro e descer, eu vou descer, eu compro, enquanto ele estiver acima dessa região aqui. Tá? Essa é a leitura. Abriu lá para cima, espera ver o que ele vai fazer. Tá? Porque aí a gente tem que aguardar, porque eu tenho outras regiões aqui de order block, tem um imbalance ali em cima, né? Então aqui a gente já tem um topo que foi falhado. Só que eu tenho aqui essa região de liquidez agora, que ela pode vir ser capturada. Ó, essa região aqui, que é uma região de liquidez que ainda não foi mitigada, tá? Tem essa outra aqui embaixo. Então, o preço pode ir lá em cima testar, tá, turma? Então, só tem que ficar atento quanto a isso. Eu não vou marcar eu só vou marcar o outro order block aqui, que é esse cara aqui, ó, que é uma região mais no extremo. Essas duas do meio aqui, só vou pedir para vocês ficarem atentos, porque o volume, ó, vocês reparem, o volume ele tá aqui nessa região, ó. Tá aqui e depois aqui. Por isso que esse order block aqui que a gente valida. Beleza? Então, esse é o nosso desenho
pro índice para amanhã. Vamos dar uma olhadinha no dólar agora. Doleta. O Doleta, ele abriu hoje... Cadê aqui? Ele abriu hoje aqui também no topo, né? Ó, testando o topo. Já teve uma alta volatilidade aqui já. E não conseguiu romper o topo, só pegou a liquidez e foi embora para baixo. O dólar hoje foi só para um lado. Ó. Quem quis operar dólar só teve atenção para ficar esperto nessa venda aqui por estar em uma região de order block, uma região de supply, né? Para pegar a venda. Primeiro alvo aqui, segundo alvo era o fundo. E era isso para o dólar. O dólar foi bem direcional hoje, foi bem top. Tá? O que a gente tem aqui para amanhã? Agora nós temos uma região renovada aqui. Ó. A gente tem esse topo que ainda pode ser mitigado, tá, turma? Esse cara aqui. Então a gente mantém essa região aqui com uma tensão e a região lá de cima. E aqui embaixo, a gente tem que ter atenção ainda nessa região, só que eu tenho uma outra zona, que essa já foi mitigada, eu tenho essa outra zona aqui, ó, para ser, ela pode vir ser testada, ó, que é justamente aonde ele pode capturar essa liquidez aqui, ó, que está presa, capturar essa liquidez aqui para fazer um fake out e depois subir, tá? Então, muita atenção, mas a princípio o dólar é isso. Na parte de baixo não muda, né? Só vou afastar aqui para vocês verem qual que é a situação que tá. Esse order block é lá dos 60 minutos, lá de trás. Esse order block ele é de novembro de 2022, tá? Mas olha aqui, ó. O que o preço fez? O preço fez um choque aqui agora. Ó, ele falhou topo e fez um choque aqui. Tá? Então, agora vocês têm que ter atenção. Por quê? Porque o preço, o dólar está em movimento de queda. Claro, ele tem esse fundo para testar, porque no movimento macro é região de consolidação. A gente sabe que o dólar trabalha dentro desse range entre os R$5 e os 5,60. Esse é o range de interesse do dólar. Então, só tem que estar atento ao quê? Comprar barato e vender caro sempre. Beleza? Então, é isso que a gente tem de desenho do dólar para amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Aguardo vocês amanhã no pregão. Pessoal da nossa turma aí do treinamento, aguardo vocês. Grande abraço a todos e até amanhã.